Olá pessoal, meu nome é Vinícius e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre funções algébricas. Para falar sobre funções algébricas, na verdade eu preciso falar sobre polinômios. E o que é um polinômio, né? Um polinômio é uma expressão matemática dessa forma aí que está na tela, né? Onde a gente vai ter alguns termos aí, né? Então, alguma variável, né? Como x, por exemplo, que é a variável que está aí, né? X é elevado a expoente multiplicados por um número. Assim vão ser os termos, então, dessa expressão matemática chamada polinômio, né? Então, na forma geral, né, a gente representa desse modo aqui, né? AN vezes x na n, mais AN menos 1 vezes x na n menos 1, mais esses pontinhos quer dizer que tem outros possíveis termos ali, né? AN menos 2 vezes x na n menos 2, né? Então, vai começar de um certo n, que vai ser o maior expoente, e assim vai diminuindo, né, até o A2 vezes x ao quadrado, mais A1 vezes x, mais o termo independente, né, que não está acompanhando o x ali, no caso A0. Né? Alguns exemplos de polinômios estão aí abaixo, né, o P de x, que é um polinômio do terceiro grau, Q de x, um polinômio do primeiro, S de x, ali, um polinômio do segundo grau, e T de x, um polinômio do quarto grau. Normalmente, o polinômio se representa assim, por P, Q, né, S, T, são as letras normalmente usadas aí para polinômios. O que é a raiz de um polinômio? A raiz é a raiz da equação gerada quando igualamos o polinômio a zero. Quando a gente pega aquela expressão do polinômio igual a zero. Por exemplo, se eu tenho o polinômio x ao quadrado menos 9, né, P de x igual a x ao quadrado menos 9, se a gente fizer x ao quadrado menos 9 igual a zero, a raiz desse polinômio vai ser, as raízes, né, na verdade, vão ser duas, né, menos 3 e 3. Então, raiz de polinômio é semelhante à raiz da função, né, quando a gente iguala a expressão a zero e vê, então, o resultado disso, ou os resultados disso. Pode ser que um polinômio tenha mais de uma raiz. Bom, a gente pode fazer algumas operações com polinômios, né, assim como a gente faz com os números também, né? Então, a gente pode fazer, por exemplo, a adição de polinômios, né? Somar polinômios, né, fazer a adição, então, né, operação de adição, que na verdade que vai resultar, né, num polinômio que a gente vai chamar de soma, é a gente simplesmente somar os termos de mesmo grau, né? Então essa que é a regra, basicamente, a gente vai somar termos de mesmo grau. Na verdade, a gente vai somar os coeficientes, né, dos termos de mesmo grau. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma f de x e uma g de x, né? A f de x é do terceiro grau e a g de x é do segundo. Então o termo de terceiro grau ali na f de x, ele vai ficar aquilo ali mesmo, né? Porque a gente, na verdade, g de x tem zero no terceiro grau, né, de coeficiente. Aí a gente vai pegar o 5x ao quadrado ali do f de x, né, e vai somar então com menos 2, né, do x ao quadrado do g de x. Então a gente soma os coeficientes, né, que acompanham aí, né, o mesmo grau nos termos, né? Então os termos que são elevados ao quadrado, a gente soma os coeficientes deles, né? Os termos que é só x aqui, a gente soma os coeficientes, e os termos independentes a gente soma eles apenas, né? Assim que funciona a adição de polinômios. A subtração é a mesma ideia, só que a gente faz o primeiro polinômio menos o segundo. Isso quer dizer que a gente vai fazer menos, né, todos os coeficientes do segundo polinômio. E aí tem que tomar cuidado com o sinal, né, só com os sinais aí que vão resultar, né, desse menos os coeficientes do segundo polinômio. Todos eles, né, então é menos o segundo polinômio. Então, na verdade, vai mudar o sinal, se a gente for pensar em somar tudo, né, vai mudar o sinal de todo mundo do segundo polinômio, né. Mas funciona a mesma coisa, a gente faz subtração dos coeficientes dos termos de mesmo grau, né? É essa a ideia. Multiplicação de polinômios, a gente vai pegar toda a expressão do primeiro polinômio e fazer vezes, né, toda a expressão do segundo termo a termo, né? Então, só para exemplificar aqui, a gente tem o f de x que tem 3 termos e o g de x que tem 2 termos. Então a gente vai fazer termo a termo, né? 3x ao quadrado vezes menos 2x, depois, né, 3x ao quadrado vezes mais 1, depois menos 5x vezes 3x ao quadrado, menos 5x vezes mais 1, e assim por diante, termo a termo, multiplicando, e vai ver o resultado que vai sair daí.
A divisão de polinômios funciona parecida com a divisão de números, com o algoritmo, né, com a conta armada da divisão de números. Como é que a gente faz? A gente tem um dividendo, né, nesse caso aqui 195, divide então, né, o divisor vai ser 8, vê quanto que dá a parte inteira, o quociente ali 24, né, e aí vê quanto que fica de resto, né, 16, né, faz um menos o outro e assim por diante, vai, né, vai fazendo, enfim, até chegar no último resto ali, quando não dá mais para a gente dividir, então, por 8 aqui nesse caso, enfim, né. Então é parecido com o algoritmo da divisão de números, só que a gente vai pegar polinômios. Então, por exemplo, eu tenho este polinômio aqui, f de x, né, 6x na 4 e tudo mais ali, e para dividir por g de x, né. Então eu vou pegar termo a termo. Primeiro eu começo dividindo o primeiro termo de f pelo primeiro termo de g. Então 6x elevado a 4 divididos por 2x na 2. A gente pode fazer a continha separada, que nem está ali no meio, ali, né? A gente fica sabendo que vai dar 3x ao quadrado, né? Só cortando ali, né, os x ali de cima e fazendo 6 por 2. Bom, depois a gente pega esses 3x ao quadrado e multiplica por todos os termos do divisor. Todos os termos do divisor e troca o sinal de todo mundo, né? E aí, fazendo as contas, fazendo as somas todas, a gente vai ver o que vai ficar no resto parcial. Por que ele é parcial? Porque não é o resto final ainda. O resto final é aquele quando a gente não consegue mais dividir, né? Por enquanto ainda dá, porque a gente tem aqui um resto parcial que é um polinômio de grau 3 e a gente pode dividir por um grau 2, fazendo o mesmo processo que a gente acabou de fazer, né? E assim a gente vai indo até ficar um termo de primeiro grau aqui. Então o grau do resto é menor que o grau do divisor. Então a divisão está encerrada aí, né? Tem o quociente ali, né? O polinômio quociente, 3x ao quadrado menos 2x mais 7, e tem o polinômio resto aqui, que é menos 4x mais 22. Então aqui são algumas operações, né? Então no caso aqui, as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Assim como a gente faz para os números, a gente também pode fazer para os polinômios, né? Uma outra coisa interessante que é muito importante aí para funções, tal, né, cálculo, diferencial integral, é a decomposição de polinômios. Então, essa é uma coisa que dá para fazer com polinômios de qualquer grau, na verdade, né, mas só para exemplificar aqui, ó, eu vou decompor o polinômio de segundo grau p de x, x ao quadrado menos 3x mais 2, em dois polinômios do primeiro grau, né. A gente pode fazer isso, né, por exemplo, claro, a gente sabe que tem polinômios que não têm raízes reais, que tem polinômios que têm raízes repetidas, né? Mas, assim, quando, por exemplo, né, a gente tem raízes diferentes, distintas, como é o caso desse polinômio aqui, né, que tem raízes 1 e 2, se a gente aplicar a fórmula quadrática, então a gente pode decompor esse polinômio em dois, na multiplicação, né, entre dois polinômios de grau 1, que é x menos a primeira raiz e vezes x menos a segunda raiz. Isso a gente pode fazer com vários polinômios aí do segundo grau, né? Isso se aplica também para graus maiores, mas claro, não é geral, porque tem inclusive polinômios que não vão ter raízes reais. Bom, se a gente considerar outros conjuntos, a gente até consegue decompor também, né, como conjuntos complexos, por exemplo, a gente até pode fazer outras decomposições aí, né, pensar em outras coisas. Mas vamos ficar nos reais aqui, né? E vamos abordar mais aqui polinômios com raízes distintas, como é o caso desse daqui. Bom, funções algébricas. A gente chegou ao tema principal do vídeo. O que são, né? São expressões algébricas, são funções, né, que na verdade têm expressões algébricas com um número finito de termos envolvendo apenas as operações algébricas de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação com expoentes reais. Isso aqui é importante, com expoentes reais, né? Então tem alguns exemplos aqui, né? A função f de x, que é um polinômio do terceiro grau, a função g de x ali, que é uma raiz quadrada de x, que a gente pode pensar como x elevado a 1/2. Então uma expressão que tem um expoente real, né? X elevado a 1/2, que é a mesma coisa que raiz quadrada de x. E h de x ali, que a gente também pode pensar como x elevado na menos 1, né? Então tem um expoente real, né? Então a gente também pode pensar aí como uma função algébrica, né? Bom, então tem as funções de primeiro grau, são funções algébricas, todas as funções de segundo grau também são
funções algébricas, né? Conversar um pouquinho sobre o domínio e imagem dessas funções, né? A função x ao cubo menos 3x mais 2x, por exemplo, as funções de terceiro grau, né? Tem domínio real, porque qualquer valor pode ser usado aqui como entrada, e imagem real também, porque vai de menos infinito até mais infinito. A gente pode observar aqui por um gráfico aí de função do terceiro grau. Função raiz de x. Bom, como tem raiz quadrada, então não vai admitir valores negativos, né? Então o domínio vai de zero, podendo até ser zero, né? Até mais infinitos, positivos, e a imagem vai acabar por consequência também sendo essa aí, né? Aqui a gente tem o gráfico da função raiz de x. Se a gente tiver dificuldade para montar ele à mão, né, a gente pode usar um software também de plotagem gráfica para ver como ficam os gráficos dessas funções, né? 1 sobre x também é uma função bem interessante. O domínio dela é todos os reais, tirando o zero, né? Porque, como valor de entrada, porque aqui tu vai ter uma divisão por zero, não dá, né? Então, mas pode ser negativo. Pode aqui, então, no domínio, né, ter números negativos, não tem problema. O problema é só no zero. Então, vão ser todos os reais menos o zero, né? Então, esse é o domínio. E a imagem, por consequência, também vai acabar sendo todos os reais, com exceção do zero. Interessante que essa função aí, ela está em dois quadrantes, né, do plano cartesiano, né, e ela fica assim, né, no zero não vai ter valor nenhum, né, para valores muito altos de x, ela vai assumir valores baixos, né, próximos de zero, e para valores pela direita, né, pensando pela direita, e se aproximando do zero, às vezes a gente vai ter valores muito altos positivos, às vezes muito altos negativos, dependendo se esses valores são positivos ou negativos. Então é uma função bem interessante. Era isso, pessoal. Até a próxima.